Dizem que querem trazer o Colton Herta, que é um piloto da Fórmula Indy, um jovem piloto da Fórmula Indy, um piloto aparentemente muito talentoso, mas esse piloto ele não tem a superlicença ainda, mas a gente sabe também que a gente está aqui, o resultado do campeonato atual da Fórmula Indy, ele está ali na 10ª colocação, né, o Colton Herta. E por que o Colton Herta está sendo tão cogitado? Ele aparentemente é um piloto bom, mas ele é americano, né, Karinka? A gente sabe que a Liberty é uma empresa americana que hoje toma conta da Fórmula 1, é a dona da Fórmula 1. Ano que vem nós vamos ter 3 etapas no continente americano, nos Estados Unidos, melhor dizendo. Então, assim, ter um piloto americano realmente é uma coisa muito importante para o mercado americano. Tá, posso fazer a pergunta? Quantas Que você não quiser. quer calar? Porque agora já começaram a mexer os pauzinhos, porque o Herta não tem a superlicença. Hoje Sim. você precisa passar por todas as categorias da Fórmula 1, então Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, vencer a Fórmula 2 para conseguir essa superlicença. Não sei se é só vencendo. Não, Tem outras maneiras ali, mas para conseguir essa pontuação, Sim. para aí sim chegar à Fórmula 1. O que importa é, Herta não tem esta superlicença. Eu conheço a pessoa que tem, que já veio aqui. Druguinho. Mas antes de falar do nosso querido Felipe Drugovich, essa questão da pontuação do Herta, Kalinka, ele não tem a pontuação, mas isso ele pode ir como se fosse assim, para um conselho de classe. Ah, mas aí... E aí, tem algumas pessoas já meio contra isso, mas isso pode acontecer. E a gente sabe, né, Kalinka, esse mercado americano ele é muito grande. Se a gente for pensar, os Estados Unidos, ele é mais ou menos do tamanho do continente europeu inteiro. A população americana é mais ou menos equivalente a 50% da população da Europa inteira. Então, realmente, é um mercado muito grande. A Fórmula 1 está investindo muito lá. No passado, a gente teve um recorde de público no Texas. Então, realmente, eles estão de olho. Mas, assim, eu acho que, na minha opinião, e não estou sendo bairrista agora, eu não conheço o Colton Herta, mas, normalmente, os pilotos da Fórmula 2, eles têm uma porta mais aberta na Fórmula 1 do que os pilotos que vêm da Fórmula Indy. E outra coisa também, Kalinka, com todo respeito à Fórmula Indy e também ao Colton Herta, a gente vê que o nível dos pilotos da Fórmula Indy não é do mesmo nível da Fórmula 1. A gente vê, por exemplo, aqui na 4ª colocação do campeonato atual, Marcus Ericsson. Marcus Ericsson, ele era mais ou menos equivalente ao Latifi de alguns anos atrás. Era um piloto pagante, um piloto que andou alguns anos na Fórmula 1, nunca se destacou. E esse ano ele liderou boa parte do campeonato da Fórmula Indy, nesse momento na 4ª colocação. Então, de novo... Olhando os números assim, parece que tá... Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Fórmula Indy é uma categoria espetacular, eu tive o privilégio de correr na Fórmula Indy, mas eu não acho que o nível de pilotos da Fórmula Indy é o mesmo nível da Fórmula 1 e também de alguns pilotos da Fórmula 2. Então, no caso da equipe AlphaTauri, a nossa querida Mariana Becker viu o Drugovich entrando lá. Não acho que era para pedir um copo d'água. E ali, mesmo o Colton Herta vindo, Kalinka, talvez venham ter 2 vagas em aberto, porque o Tsunoda também não está confirmado. Então, eu acho que seria realmente uma pena a Fórmula 1 ou qualquer equipe, talvez a AlphaTauri, não aproveitar o Drugovich, que vai ser o campeão da Fórmula 2. É um piloto que vem se destacando ao longo desse ano da maneira como poucos pilotos da Fórmula 2 conseguem. Além de ser um piloto que fala muito bem, que se expressa muito bem, tem uma postura muito boa. A gente torce para isso. Tem rumores que ele possa ir para Aston Martin, piloto reserva. Não sei o que vai acontecer com ele, mas eu acho que ele tem tudo que precisa para ocupar uma vaga. Posso fazer a pergunta? De piloto de fato. Ele está sendo cotado e agora a gente tem aqueles rumores de várias escuderias querendo o Drugovich, ou não sei se querendo, mas pelo menos conversando com ele, né? E aí tem um lado entre ser piloto e ser o piloto reserva. Hoje, é melhor você ser um piloto reserva de uma escuderia, né, que corre lá na frente, ou você entrar como um piloto de uma escuderia que não tem tanta repercussão assim no campeonato? Eu acho que eu escolheria entrar numa equipe pequena e correr. Por quê? Principalmente nos dias de hoje, diferentemente de 10, 20 anos atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, o piloto reserva, o piloto de teste, ele de fato andava de Fórmula 1. Hoje em dia, o piloto reserva, ele não anda de Fórmula 1. Talvez eles vão fazer uma sessão de treinos livres ao longo do ano, em alguma etapa. Mas ele tem um trabalho dentro da academia, dentro... Tem, mas quando você não entra no carro, Kalinka, você não tem a oportunidade real de provar o que você pode fazer. Então, vou usar alguns exemplos aqui. Charles Leclerc, ele entrou na Fórmula 1 na Alfa Romeo. Na Alfa Romeo, que estava ali disputando a penúltima colocação do campeonato. Num carro ruim, ele teve a oportunidade de tanto em quanto mostrar que é um piloto muito bom. Hoje ele está na Ferrari. George Russell andou 3 anos na Williams. Já no seu primeiro ano, ele demonstrou que era um piloto diferenciado.
Enquanto que os pilotos reservas, eles não têm essa oportunidade. Então, na minha opinião, eu prefiro ver um piloto como o Drogovic, mesmo que numa equipe pequena, correndo, do que numa equipe grande reserva. Até porque, hoje, se ele for piloto reserva da Aston Martin, por exemplo, um dos pilotos é o filho do dono, que é o Stroll. O outro é o Alonso, deve ter no mínimo 2 anos de contrato. Então, são uma equipe que, no mínimo, dos próximos 2 anos não tem oportunidade. Outras equipes caem na mesma situação. Então, realmente, eu acho que se eu tivesse que escolher, e se eu tivesse uma porta aberta para correr, mesmo na equipe pequena, eu faria isso. Só que, obviamente, Kalinka, essa escolha normalmente os pilotos não têm. Não é que, muitas vezes, não é que ele fala assim, entre correr na equipe pequena e ser piloto de teste na equipe grande, eu vou ser um ou outro. Às vezes é uma única oportunidade que aparece, que já é muito normalmente. Então, mas se eu pudesse escolher, eu preferiria correr. Drogovic, brasileiro Vem do visitar Brasil. a gente de novo. Brasileiro do Brasil. Drogovic que, se chegar na frente do Pocher, essa próxima corrida, próximo final de semana, será já campeão antecipadamente da F2. E aí tem vários números, você pode fazer várias contas, se não depender de ninguém, para não depender de ninguém. Se ele tirar um P2 na Sprint Race, ele também é campeão. Então, tem várias coisas pra gente ficar agora de olho também na F2. Depois, mais pra frente no programa, a gente fala um pouquinho melhor sobre a F2, mas vai ser muito legal ver um brasileiro conquistando uma temporada. E tudo isso tá acontecendo pra ele pro ano que vem. Sim. Vai ser muito legal. Muito legal. A gente tem também o Enzo Fittipaldi, O Enzito tá lá também. Que também, aparentemente, foi tomar uma água na equipe Red Bull também esses dias. O pessoal tá dadivoso, né? A bolachinha. Pessoal, O Alonso foi comprar um pão. Você tá bem no negócio de comida, né? É que eu tô com fome. Tá com fome? Tô com fome. Mas quem sabe, eu acho que no caso do Enzo, falando rapidamente dele, eu acho que o caso do Enzo é o seguinte. O Enzo deve continuar na Fórmula 2, esse é praticamente o primeiro ano dele na categoria, vem se destacando muito, vem andando muito bem, tá numa equipe que não é tão boa. E quem sabe ele possa vir a ser um piloto Red Bull na Fórmula 2. Vale a pena lembrar que o Yuri Vips, que era um dos pilotos da Red Bull, acabou tendo um problema, não está mais na equipe, na academia Red Bull. Pode ser que o Pietro vá ter oportunidade, seria muito bom para ele ter uma oportunidade. Quem sabe a gente torce muito para isso. É isso aí. Bom, ele que tá vivo ainda, viu? Luta pela terceira posição, Sim. mas a gente vai falar isso mais pra frente, como eu mencionei.